O Elasticsearch é uma ferramenta bem interessante para quem não conhece, que ele vai agrupar métricas, log e trace, ok? Tudo numa ferramenta só. É o que o mercado está mais utilizando hoje. Então o mercado às vezes nem utiliza mais Zabbix, né? Que os Zabbix é uma ferramenta específica para métricas. Você não consegue coletar logs e nem fazer trace ali nos Zabbix, ok? Então, às vezes é mais interessante você colocar uma ferramenta que vai conseguir coletar tudo para você e você tem tudo num local só. Isso é mais interessante. E o Elasticsearch é uma ótima solução para isso. E o Elasticsearch é uma ferramenta gratuita, ok? Ele tem a versão paga, mas você consegue usar perfeitamente a versão gratuita. E aqui no Elastic, basicamente, nós temos esse menuzinho aqui. E aqui a gente tem os tópicos bem definidos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um campo de observability, né? Então aqui eu tenho um APM, eu tenho métricas de infraestrutura, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho métricas aqui, seria micro de infra, né? Tem o uptime aqui que eu posso estar configurando. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, ó, vamos começar por infraestrutura aqui. Então se eu coloco o Elasticsearch no meu ambiente, eu tenho aqui todas as minhas máquinas aqui, por exemplo. Eu posso pegar, aqui está o IP, obviamente, que é uma demo, né? Mas eu poderia ter todas as minhas máquinas aqui. E se eu clico nessa máquina, ele vai me expandir aqui o CPU e memória, por exemplo, network dessa máquina. Então eu consigo ter uma visão geral daquela máquina específica. E isso daqui o Zabbix trata bem também. Só que o que é interessante, né? O Elasticsearch ele está sempre coletando mais a nível de log, né? Então até mesmo essa métrica de CPU aqui ele grava como um log. E aí, se a máquina é criada, ele vai gravando o log daquela máquina. A partir do momento que aquela máquina é removida, ele para de gravar e começa a inserir o log da máquina nova. Então, ele consegue ter uma visão. Se eu ponho um time aqui, por exemplo, eu quero saber de ontem. Isso é muito bom na AWS. Quais máquinas estavam no meu ambiente ontem? Então, ele vai mostrar as máquinas de ontem e as métricas. Talvez essa máquina de ontem não exista mais hoje, né? E ele vai mostrar as máquinas que estão no ambiente hoje. Então eu tenho todo o histórico e o atual do meu ambiente. E aí eu posso pegar outras máquinas aqui. Nesse caso aqui não está mostrando. Aqui ó, tenho CPU, memória, networking. Eu tenho log sobre aquela máquina, né? Vamos ver. Aqui eles não configurou. Mas aqui ó, tem os processos que estão rodando na máquina. Eu consigo visualizar por aqui. Então aqui eu sei que tem um Falebit, um MetricBit rodando na máquina. Eu tenho aqui um Python. Tem uma aplicação em Node. Então eu consigo ter toda essa visão aqui através do Elasticsearch. Isso daqui é gratuito, viu pessoal? Vocês conseguem colocar no ambiente de vocês e também colocar até ambiente on-prime, isso também funciona perfeitamente bem. Consegue rodar até em Docker, isso daqui é bem simples a instalação. E aqui a parte de métricas seria basicamente o que os Zabbix da vida faria para você. Outro ponto que você tem aqui é o uptime. Então, por exemplo, eu consigo cadastrar os serviços aqui, né? Tem o Nginx aqui, Apache, sei lá, tem os outros aqui. E eu consigo ter uma visão se aquele serviço está up ou se está down. E ele gera aqui um gráficozinho para mim aqui de quando que ele ficou offline. Então um ponto bem legal aqui também, deixa eu ver se mais serviços aqui. Acho que é só 10. Isso daqui é bem legal, você pode estar cadastrando aqui URLs, né? E você vai tendo uma visão geral aqui de qual serviço está up, está down. Você tem aqui tipo um gráfico, né? Quando você passa aqui, ó, sei lá, 2010 tinha aqui 659 serviços up na minha empresa e 12 serviços estavam offline. Então eu consigo ter essa visão aqui pelo Elasticsearch, por exemplo. Então uma ferramenta bem interessante, tem muito recurso também nesse uptime aqui. E por último aqui o APM, né? A gente consegue ter uma visão de acordo com a API, por exemplo, ou aquele serviço que você tem na sua empresa. Então, por exemplo, aqui tem um front-end de Node, né? Então, deve desenvolver lá, sua empresa tem um front-end ali, e você consegue pegar praticamente tudo daquela aplicação, né? Então, aqui, por exemplo, tem aqui as rotas, né? Então, por exemplo, para quem não entende muito bem sobre rotas, né? Seria basicamente eu tenho um IP, então, ou um site, né? Pega um site aqui, sei lá, iagoferreira.com.br/recommendations, né? Então essa é uma rota, /productions, né? Seria outra rota. Então aqui eu tenho a visão, deixa eu até dar um zoom aqui.
eu tenho a visão de qual rota que está demorando mais no meu site, por exemplo. Então eu sei que aqui o recommendation é que está impactando mais e está demorando mais tempo. Depois tem a Productions aqui, por exemplo, tem um checkout, que é a página de pagamento. Se for, aqui no caso deve ser uma página de vendas, né? Porque tem um checkout. Então eu consigo ver no meu site qual página está demorando mais e qual página está demorando menos. Então, por exemplo, aqui outro ponto interessante, eu posso ver aqui, ó, que no checkout está tendo 7% de erro, de porcentagem de erro, tá vendo? E aí eu clico aqui no checkout, ele vai abrir aqui as informações para mim. Então aqui, ó, a taxa de erro aqui, ele traz aqui, ó, o que está dando de erro, né? Então aqui eu tenho vermelhinho, posso expandir e ele vai me direcionando onde que está o erro. Então que está o erro, e o erro está aqui, ó, está no código. Ele me mostrou que o código está com erro. No caso aqui o erro está no código, né? Então ele me trouxe aqui a linha de código na aplicação que está retornando o erro e está causando aqui um erro 500. Então aqui eu vou entrando de fato dentro da aplicação e explorando o erro que está acontecendo. Então aqui barra checkout. E aqui, ó, outro ponto importante, ó. Aqui lembra do trace que eu falei para vocês? Então a requisição começa aqui e vai entrando aqui para dentro aqui, ó, vem para o banco de dados, faz um select no banco, você vê as queries que está rodando aqui, quanto tempo que está gastando, até chegar no erro aqui, ó. Aí chegou aqui no erro, foi desse calculate charge aqui, ó. Aqui que está o erro. Então é bem interessante aqui você colocar isso aí na sua empresa, caso não tenha hoje. Isso é só um exemplo aqui. Outro ponto que ele traz aqui são as dependências, né? Aonde que essa aplicação minha está conectada? Deixa eu ver se aqui tem que voltar mais um pouco aqui, peraí. Dependências. Deixa eu ver se aqui ele traz. No caso, esse daqui ele não trouxe nenhuma dependência. Deixa eu voltar aqui, certo? Tirei o ID. Aqui, ó. No caso, esse daqui não tem. Deixa eu pegar uma outra aplicação aqui. Deixa eu pegar essa daqui que tá, sei lá. Aqui tá em Python. Deixa eu ver se essa daqui tem dependências. Também não tem. Pegar aqui uma em Java, por exemplo. Aqui, ó, por exemplo, essa daqui tem dependência do Redis, tá vendo? Então eu sei que ela tem um cache, provavelmente um cache no Redis, e eu consigo ver ali como que tá a comunicação entre a minha aplicação e o Redis. E aqui eu também tenho um Service Map. No caso, esse Service Map aqui é só para versão paga, gratuita não tem não. Mas aqui, por exemplo, ó, ele vai fazendo um discovery do meu serviço. Então aqui eu tenho um front-end que cai no checkout. O checkout chama um serviço de e-mail. Isso aqui é tudo automático, ele vai gerando automático para você. O serviço de e-mail cai nessa outra aqui do OpenTelemetry, que cai no Redis aqui. Aqui tem outras aplicações que ele vai chamando. E aqui ele pega e cai no Postgres. Isso daqui ele gera tudo automático para você. E aí você tem um mapa da sua aplicação também de forma automática. Só que isso daqui é somente na versão paga, beleza?